O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado, e tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu diria que o grande rema desta liturgia da palavra é o Deus que quer cuidar de nós, mas precisa que nós deixemos que Ele cuide de nós. Para refletir sobre isso, eu queria partir do conceito de autonomia, que é um conceito muito importante para o desenvolvimento humano. Autonomia, eu definiria, usaria aqui partir dessa definição, que é aquela capacidade de governar a si mesmo, usar da sua liberdade para tomar as suas decisões e assim poder ir crescendo, ir amadurecendo, ir passando pelas fases da vida com a sua própria liberdade, com o seu próprio jeito de ser, na especificidade da sua pessoa, e com a capacidade de realizar aquilo que eu sou, aquilo que cada um é. Isso é a autonomia. Nós estamos vivendo um tempo em que se tem um conceito exacerbado de autonomia. Qual é essa autonomia exacerbada? É aquela autonomia que violenta a dependência dos outros. Porque o ser humano, ele é um ser autônomo, mas ele não é independente. Então, a gente poderia também falar da equilibrada dependência e da desequilibrada dependência. Mas é bem verdade que o ser humano depende de muitas coisas. Nós dependemos uns dos outros, por isso nós vivemos em sociedade. Nós dependemos, quando somos criança, dependemos muito dos nossos pais, Depois vamos ser nós a cuidar dos outros, mas nós dependemos dos amigos, dos vizinhos, dos professores, daqueles que trabalham para a limpeza, nós dependemos de quem nos orienta, nós dependemos de todas as profissões. Nós somos interdependentes. Só que tem uma dependência que é a dependência mais fundamental da nossa vida e que sem ela nós podemos cair na pior destruição, que é a condenação. É a dependência de Deus. É a principal dependência do homem, nós dependemos de Deus. Quando tem uma pessoa que depende da outra, isso pode criar uma dependência positiva ou uma dependência negativa. Quando é que uma dependência é negativa? É quando aquele que tem o poder de ajudar oprime. Oprime no sentido de dizer, eu só te dou se você aí impõe suas condições. Isso pode acontecer de uma forma até meio surda, é o que pode gerar uma codependência. Então essa é a dependência negativa. Mas existe a dependência positiva. Por exemplo, eu sou pai, vamos dizer, um pai de uma criança, só quer o bem dela,
aquela criança depende dele e ele vai cuidar. Essa é uma dependência positiva. Não é só a criança que tem dependências positivas, todos nós temos. E como temos um Deus muito bondoso, Ele nunca vai deturpar essa nossa dependência dele. Nunca. Ele vai sempre usar o seu poder para fazer o bem a nós. Só que atenção, nem todos estão prontos para depender. As pessoas que foram muito feridas na dimensão do amor, não estão prontas para depender. Elas exageram na sua autonomia, como se elas fossem autossuficientes. E assim se degradam muito, porque o ser humano é uma pessoa relacional. É uma degradação muito grande a autonomia excessiva. O nosso Deus, na primeira leitura de hoje, se mostra como um rei. Aqui a gente já entra assim no nosso ouvido, meio deturpado, né? Rei. Nós não queremos um rei. Talvez dizem na mentalidade mais do senso comum. Nós queremos uma democracia, em que todo mundo, né, possa dizer sua opinião. Bom, a nível político, a igreja até já se manifestou que, na sua doutrina social, o melhor sistema político aceitável, o menos ruim, né, é a democracia. Né? Isso já está na doutrina social da igreja. Então, em termos de organização de sociedade, a democracia, ok, com seus defeitos. Né? Mas, em termos de relação com Deus, nós podemos sim dizer que Ele é o nosso rei, porque Ele é o único a quem nós podemos dar poder total sobre a nossa vida, porque foi Ele quem nos criou, é Ele quem sabe o caminho da nossa salvação, é Ele quem está nos esperando no céu para nos dar a recompensa plena e total que todos nós esperamos. Como diz Santo Agostinho, meu coração está inquieto e não repousará enquanto não descansar em ti. Então, se você é uma pessoa insatisfeita, meus parabéns, você é uma pessoa normal. Né? Todos nós somos insatisfeitos ou num grau ou no outro. O que a gente não pode é ser uma pessoa absolutamente insatisfeita. Aí está mal. Né? Mas insatisfação faz parte da vida. Né? Porque nós fomos feitos para o paraíso, e nós não estamos no paraíso, mas a gente vai chegar lá, né? A gente vai chegar lá. Então, se você está insatisfeito, meus parabéns, você é normal. Se você está insatisfeito demais, aí nós vamos conversar agora, para você começar a sair dessa insatisfação excessiva, né? Nosso Senhor é aquele que propõe um caminho adequado enquanto estamos nesta terra. Ele te propõe de ser o teu rei. Ele se propõe a ser o teu Senhor. Isso talvez, para a mentalidade de hoje, soe um pouco assim, né? Mas olha só como é esse rei. É humilde, vem montado num jumento. Um potro, cria de jumenta. Eliminará os poderosos, os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém. Ele quebrará o arco do guerreiro, seu domínio se estenderá de um mar a outro para estabelecer a paz. Interessante esse rei, como ele é diferente, e de fato essa passagem bíblica, como vocês devem ter percebido, ela se realiza plenamente na entrada de Jesus em Jerusalém. Ele manda buscar um jumentinho para ele poder entrar. Entra como o rei da paz. Meus irmãos, não tem nenhuma criança que se sinta muito amada pelo seu pai e pela sua mãe, que olhe para eles
a não ser no momento de birra, né, pode acontecer, mas que olhe para eles e diga assim, bem de verdade, diga, eu não te quero mais como meu pai. Não tem. Normalmente isso não existe. A não ser quando leva umas palmadas, né, pode ficar com raiva e dizer alguma coisa parecida, né? Mas, as palmadinhas leves, né? Pelo amor de Deus. Aqui tudo a gente tem que ter cuidado, porque como está na internet, então o pessoal pode interpretar tudo errado, né? Então, a gente tem que ter essa noção de que precisamos ser amados, precisamos ser cuidados, e isso não é só para a criança, é para o adulto também. Né? Quem não consegue, às vezes, lidar com isso é o adolescente. Né? E faz parte, temos que respeitar esse momento da vida da pessoa. O adolescente está passando por um momento de necessidade de autoafirmação muito forte. Então ele precisa, né, combater os pais para ver se ele consegue lidar com a sua liberdade. Isso faz parte da psicologia do adolescente. Aliás, parênteses, né? Eu acho que a nossa sociedade vive um momento de adolescência política, né? Em que para contribuir com a política é preciso brigar, né? É preciso a revolta, é preciso derrubar. Não se tem a paciência de construir com opiniões diferentes, né? Não se tem a maturidade social em que as opiniões diferentes convivem e são escutadas e são construídas, né? Um dia a nossa sociedade vai amadurecer e vai aprender a dialogar, né? E vai aprender a dialogar. Mas fecha parênteses, porque como nós estamos falando aqui de rei, governo e tudo, vale a pena fazer esse parêntesezinho, né? Mas o nosso Deus quer governar sobre nós. E aí interessante, como passando para o Evangelho a gente encontra esse domínio de Deus humilde, muito humilde. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos. Aqueles que muito cheios de si mesmo, se sentiam capazes de conduzir a sua própria vida e não queriam a opinião de ninguém. Que não queriam ser cuidados por ninguém, não, porque eu já sei. No fundo, isso pode esconder uma ferida muito grande de alguém que foi mal amado, ou de alguém que foi até bem amado, mas se perdeu no meio do caminho e deixou-se encher-se e tomar-se inteiramente pelo orgulho e a autossuficiência. E às vezes o caminho que o poder, né, pode fazer com uma pessoa. Quando a gente começa a ter qualquer poder, a gente precisa ficar muito atento para o orgulho não tomar conta. É muito perigoso o poder, né, para o homem pecador. E as revelastes, continua Jesus, aos pequeninos. Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui? Eu quero te amar. Mas eu só posso amar aqueles que se deixam cuidar. Então, o pai não pôde revelar o amor do filho, que é humilde, não vai se arvorar de grandes poderes para conquistar os corações, vai continuar sendo aquele rei sobre um jumentinho, né? O pai não pôde se revelar aos orgulhosos, revelar o seu filho aos orgulhosos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. O mundo funciona completamente diferente, meus irmãos. O mundo, com as suas ideias, quer se impor. E agora encontrou um jeitinho até disfarçado de se impor, né? Que são as técnicas de marketing, que é outro poder, e são muito perigosas, né? Já não é a primeira vez que eu falo disso, porque estou de olho nas técnicas de marketing, né? As técnicas de marketing que, às vezes, podem levar a pessoa para qualquer caminho, o bom e o mal. Fiquem atentos com o marketing de hoje em dia, muito atentos, né?
E assim, meus irmãos, Jesus não teve muitas grandes técnicas de marketing. Ele tinha algumas, viu? Porque ele subia na montanha para falar para todo mundo, né? Para dar para ouvir. Então, Jesus também teve formas de convencer, mas nunca formas tirânicas, de convencer ao ponto de levar para onde só eu quero. Né? Isso não. Né? Isso não. E aí qual é a proposta de Jesus? Vamos continuar aqui no Evangelho. A proposta de Jesus é: deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar a levar a tua vida. Senão ela vai ficar pesada demais. Senão esse fardo vai te esmagar. Senão o peso dos problemas vai ser mais forte do que você. Deixa eu carregar contigo tudo isso. Deixa eu te amar. Eu quero te fazer o bem. Interessante, Jesus não tira a nossa autonomia e a nossa liberdade. Ele não diz assim: deixa eu carregar a tua vida no teu lugar. Não. Ele não diz: você vai ficar sem pesos. Não. Ele quer que a gente cresça, ele quer que a gente passe pela vida no desafio que é de crescer, amadurecer e tornar-se santos, que é uma tarefa desafiante para nós cristãos. Mas ele diz: eu vou trocar o teu fardo pelo meu fardo. Coisa boa, né? Ao invés da gente estar sob tiranos, e nós podemos encontrar tiranos em todos os lugares, no nosso trabalho, na nossa família, nas nossas relações, nos nossos vizinhos. De todo canto a gente pode encontrar tiranos que querem nos oprimir, porque as pessoas querem às vezes se utilizar das outras. Né? O nosso Deus, que é todo poderoso, tem uma proposta completamente diferente. Eu vou carregar os teus pesos e eu vou te dar o meu peso. Não vou te deixar sem peso, porque você precisa crescer. Mas eu vou te dar o meu peso, proporcional ao que você pode carregar, para que você vá se desenvolvendo, para que você vá se tornando cada vez mais feliz. Porque o meu peso é leve e o meu fardo é suave. E aí, meus irmãos, tem gente que diz: não, muito obrigado. Eu não quero esse Deus que fica ditando as regrinhas aí. As regrinhas que ele dita são as regrinhas que são condizentes com o que você é. Ninguém que te dá um manual de instruções de algo que você recebeu está te fazendo um mal. Está te fazendo um bem. Jesus tem o manual de instruções da tua vida. Você não é uma geleia que você molda e faz o que você quiser de você mesmo. Você tem uma lógica. Você foi feito com uma inteligência. Você foi feito com uma natureza. Mas aí tem gente que diz: não, muito obrigado. E Jesus respeita. E o que essas pessoas vão fazer? Elas vão ser livres? Não. Elas vão estar sob uma outra tirania. A tirania de 3 inimigos, porque ninguém é autônomo absolutamente, viu, gente? 3 inimigos. 3 inimigos do homem. Quem não está com Deus está sob esses inimigos: o pecado, o demônio e o mundo. Pecado, o demônio e o mundo. Nós somos servos de Deus e nos colocamos sob o senhorio para sermos livres desses 3 inimigos. E assim, meus irmãos, é que aqui termino, porque já estourei aqui 40 segundos da minha homilia, né? Então, não, 2 minutos, era para ter terminado já. Então, pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Queremos que Jesus seja o nosso Senhor, para não sermos escravos desses 3 inimigos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.